Olá, meus amigos, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Que prazer, que hora maravilhosa poder transmitir a palavra divina e orar a oração da fé com todo o povo de Deus. Receba o abraço do vosso amigo e irmão Vilmar Beduschi nesta hora. Desejamos de todo o coração que haja uma operação divina, o poder e a manifestação de Deus. Isso é pela fé, cremos pela fé. A vitória que vence é a nossa fé. A palavra divina diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? O Espírito é que dá o testemunho. O Espírito é a verdade. O Espírito é a realidade, como está em 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5. Como é bom abrir a palavra, falar a palavra, e ao abrir da boca seja revelado o mistério do Evangelho, como está no capítulo 6, 18 de Efésios. Meus amigos, meus irmãos, deve ser revelado o mistério do Evangelho. Se é um mistério, precisa de revelação. E o Espírito Santo é que dá a revelação desse mistério, o mistério do Evangelho. Cristo é o Evangelho, Cristo é as boas novas, e esta é a vitória que vence. E o Espírito que dá testemunho dessa vitória. Quem é que vence? A palavra de Deus diz: quem é que vence? Uma pergunta: quem vence? Senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus tem em si o testemunho, tem em si a vitória, tem em si a salvação, a redenção, a libertação, a nova vida, e tem entendimento das coisas espirituais. Porque temos Cristo, e quem vive Cristo, vive Deus, a sabedoria de Deus. Pois está escrito que Deus fez de Cristo nossa sabedoria, nossa justiça, santificação e redenção. Veja a sabedoria de Deus em 3 etapas: a justiça, que trata com as coisas do passado, a santificação, que trata com as coisas do presente, e a redenção, que trata as coisas do futuro, como está em 1 Coríntios 1,30. Este é o mistério do Evangelho. Cristo nossa sabedoria, Cristo nossa vida, Cristo nosso Senhor, Cristo tudo em todos, Cristo em vós, esperança da glória. Esta é a vitória que vence. Quem é que vence? Meus amigos, quem tem entendimento e tem a palavra divina vence. Jamais será derrotado, vencido. Jamais vai desistir, desanimar, voltar atrás. Jamais. Porque a palavra ordena aos povos de Deus, os filhos: o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Capítulo 10, 38 do livro de Hebreus, e o 39 diz: nós não somos daqueles que recuam, que retrocedem, mas que avançam pela fé em Cristo. Sem Cristo nada podemos fazer. Ele mesmo disse em João 15,5: porque sem mim nada podeis fazer. Mas se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, assim vos será feito, como está em João 15,7. Que jorre a palavra em nossos corações, pois a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10,17. Quando abrimos o coração, os ouvidos do coração, recebemos a fé viva que vem pelo Espírito, porque o Espírito que dá testemunho, e o Espírito Santo é a verdade, o Espírito Santo é a realidade, e tudo que o Espírito Santo fala é de Cristo. Meus amigos, aonde está a unção do Espírito Santo, aonde está a manifestação do Espírito Santo, aonde está a operação do Espírito Santo, Cristo é falado, Cristo é centralizado, Cristo é o alvo, Cristo é o Senhor, Cristo é o centro, Cristo é o assunto, Cristo é a glorificação, Cristo é a adoração, Cristo é a invocação, porque o Espírito é que dá testemunho de Cristo. Meus amigos, não sejamos enganados por falsos espíritos, falsas mensagens, falsos testemunhos ou falsas profecias, lisonjeiras, falando coisas, adivinhações, falando de coisas materiais. O Espírito Santo fala de Cristo, e nós queremos Cristo, e todo aquele que tem o Espírito na sua vida, o Espírito de Cristo no seu espírito, ele quer Cristo, ama Cristo
e quando invoca o nome de Cristo, entra no Espírito, na vida abundante de Deus, como está em 1 Coríntios 12:3. Esta é a vitória que vence. Essa é a vitória que vence o mundo. Por que o mundo? O sistema pesado, as contradições, essas avalanches, essas ondas que arrastam tantas pessoas por engano, para destruição. O mundo, a palavra de Deus diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. E este é o verdadeiro Deus, Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João capítulo 5, versículo 19 e 20. Cristo é a vida, Cristo é o verdadeiro Deus. O mundo inteiro está sepultado no maligno. Meus amigos, jamais o Espírito Santo falará coisas para nos enraizar neste mundo. É este mundo que traz tribulação, inquietação, invejas, brigas, desentendimento e morte. O mundo jaz do maligno, mas a palavra diz: quem vence o mundo? Esta é a vitória. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo esse sistema, esse imbróglio, esses enganos é vencidos pela fé. E quem é que vence senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Ele veio a este mundo, ele veio, se tornou homem nesta terra como Deus, viveu como homem, 33 anos e meio. Este é o mistério do Evangelho. Deus se faz carne, Deus se faz carne pelo Espírito Santo no ventre daquela Santa Virgem e é criado vivendo numa simples casa de um carpinteiro. 30 anos praticamente ele viveu como homem, simplesmente como homem no anonimato. E depois, pelo Pai, ele é trazido para o Evangelho, para a pregação da palavra, para a ministração como Filho de Deus, como ministro de Deus, como apóstolo e sumo sacerdote. Ele então se manifesta, vai a João Batista ao Rio Jordão, e João Batista, quando vê ele descendo as águas, diz: eu careço ser batizado por ti, tu vens a mim. E ele disse: convém cumprir toda a justiça de Deus. E ao orar, o céu se abriu e o Espírito de Deus desceu sobre ele, o revestiu para a obra do ministério, e se ouve a voz do Pai nos céus: este é o meu Filho amado, nele está todo o meu prazer. Meus amigos, meus irmãos, todo o prazer do Pai está no Filho. Ali é uma manifestação clara da Trindade de Deus, do Deus triuno. E o Espírito o revestiu, o levou para o deserto para ser provado. Para ser provado, ele foi provado no deserto. Em todos os testes que o primeiro homem, Adão, fracassou e caiu, ele venceu através da palavra, dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. E é pela palavra que nós vencemos, é pela palavra que prevalecemos, é pela palavra que temos vitória sobre este mundo maligno e caído. Cristo pregou 3 anos e meio, falou com respeito ao reino de Deus, operando sinais, prodígios e maravilhas. Mas, meus amigos, meus irmãos, sabemos que o cumprimento total do seu ministério era como o cordeiro que ia como mudo para o matadouro e não abriu a sua boca. Ele derramou seu sangue naquela cruz. Ele foi moído por nossas iniquidades. Ele carregou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, como diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 20, 21, 22, 23, 24, e diz: nós estávamos desgarrados como ovelhas, mas agora chegamos ao pastor e bispo das nossas almas. Cristo é o pastor, bispo das nossas almas. 1 Pedro 2, 24. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nele que temos vitória. Quem é que vence o mundo? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé que crê que Jesus Cristo é o vencedor, é o Senhor. Foi colocado naquela cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Ficou 40 dias aparecendo e desaparecendo aos seus discípulos, pregando com respeito ao reino de Deus, e ascendeu aos céus. Sentou-se à destra de Deus,
e o Espírito foi derramado, e o Espírito batizou aqueles 120 crentes como igreja, como corpo. Ali foram batizados com o Espírito Santo, formando o corpo, a igreja de Deus, como diz 1 Coríntios 12, versículo 11 e 12. Santificado é o nome de Deus, fomos batizados com o Espírito Santo num corpo e bebemos de um só Espírito. E esse Espírito que está em nosso espírito, esse Espírito que nós bebemos através da oração, da invocação, das reuniões, da meditação da palavra, é esse Espírito que dá o testemunho dizendo: Jesus Cristo é o Filho de Deus. E através de Cristo, na confissão que Jesus Cristo é o Filho de Deus, somos mais do que vencedores. Vencemos o mundo, vencemos todo o mal, vencemos esse mundo que tem submergido a fé de tanta gente. Quantos que deixaram Cristo? Paulo disse que um cooperador dele amou o presente século, o mundo, e o abandonou. Quantos que abandonam Cristo, o verdadeiro Evangelho, o alvo de Deus, a palavra correta, santa, pura, se desviando por este mundo, mesmo usando a palavra de Deus, mas enganados pelo príncipe deste mundo. Cristo disse: aí vem o príncipe deste mundo, nada tem em mim. Somos livres do príncipe deste mundo, estamos debaixo do sangue de Cristo, revestido pelo Espírito de Cristo, e pertencemos a Cristo. Cristo é a cabeça de um corpo, e nós fazemos parte desse corpo, a sua igreja na terra. Esse é o mistério do Evangelho. Oremos. Senhor, santificado seja o teu nome. Bom está aqui, Senhor, falando a tua palavra. Bom está aqui ministrando a palavra como ela é. Glorificado seja o teu nome pela tua santa palavra, que não voltará vazia, mas prosperará no que foi enviada. Senhor, abençoa cada coração que está aberto, recebendo, bebendo da palavra, bebendo do Espírito. Senhor, tu seja glorificado naquele que está se convertendo, se voltando, se renovando, se desvencilhando de tudo que é enganoso, mentiroso, da falsa religião, e servindo a ti somente. Tu és o único pastor e bispo das nossas almas. Tu és a vitória que vence o mundo. Tu és vitorioso. Tu venceu o mundo, o diabo e a carne. Tu és o santo de Deus que está à destra do Pai, intercede por nós, e nós te glorificamos nesta manhã. Salva, Senhor. Sara as feridas, sara as doenças, liberta de toda opressão, reveste no poder do teu Espírito. Abra, Senhor, o entendimento para compreender o Evangelho puro, santo, como ele é. Essa é a nossa oração com o teu povo, com teus filhos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Assim seja. Meus amigos, nós caminhamos na simplicidade. Nessa simplicidade da palavra, em Joinville, para quem me ouve no YouTube, canal do YouTube Palavra de Deus de Vida e Edificação com Vilmar Beduschi. Quem me ouve na Rádio Colom, FM 90.3, Rua de Itápolis 407, no Itaú, nós reunimos todas as terças e quintas, 8 horas da noite, domingo 7 da noite. A partir de fevereiro, dia 1º de fevereiro, nossa reunião será quarta-feira, sexta-feira, domingo 9 da manhã e domingo 7 da noite. Deus abençoe, um abraço, até a próxima, fique com Deus. Você ouviu Palavra de Fé com